Paz do Senhor, prezados em Cristo. Nesta data importante, estamos aqui virtualmente por não poder estar presente fisicamente, desejando que Deus continue abençoando poderosamente a toda esta congregação. Mas a data é realmente marcante porque hoje celebramos mais um ano de vida do vosso pastor. Falar de Paulo Pereira Costa é muito fácil e leve. Olá! Oi, Paulo, você achou que eu não ia vir no seu aniversário? Olha eu aqui. Eu quero falar um pouco do Paulo, que ele estudou comigo a segunda, terceira, quarta ano, na escola Castelo Branco, Gleba São Paulino e Tangará da Serra. Então ele sempre foi um menino assim, muito pacato, um menino bom, nunca me deu problema nenhum, nem ele, nem os outros lá da escola. Eu tive um prazer muito grande de conviver com ele e o Paulo me chamou muita atenção, porque na aula eu tinha um minuto de lazer, né? As crianças faziam os versinhos, cantavam música, outros falavam verso, outros poesia, e o Paulo nunca participou. Um dia eu cheguei nele e falei assim: Paulo, por que você não faz também igual os outros? Ah, professora. Ele falou assim: ah, professora, eu sou crente, eu não posso falar essas coisas não. Aí eu falei para ele: ah, mas você pode cantar o hino da sua igreja, você pode falar um versículo, você pode ler a Bíblia, o que você quiser. Ai, professora, então eu vou participar. Amanhã eu vou vir aqui, vou trazer o hino para a senhora. Aí chegou no dia, ele trouxe o hino e falou: professor, hoje eu vou cantar. Falei: então pode vir ser o primeiro da turma aí. E ele cantou o hino Madeira Lavrada. Eu nunca esqueci esse hino, marcou assim a minha vida, sabe? Aí quando apareceu, surgiu a internet, eu fui procurar no YouTube, Madeira Lavrada, e achei. Eu escuto ele de vez em quando no YouTube. Gostei muito desse verso. E é assim que eu quero finalizar o verso com você, falando que eu desejo para você um feliz aniversário, muitos anos de vida, que Deus abençoe você mais e mais e mais, porque você já tem uma bênção muito grande de Deus, mas é que Ele te dê mais bênção ainda, porque você merece ser um menino, um homem hoje muito bom. E eu queria assim um dia poder te ver, sabe? Mas se eu não poder, vai aqui o abraço carinhoso dessa velha professora sua, viu? Então o Paulo ele fazia suas atividades mais ajudando a nossa mãe, né, em casa, as criação, tratando das criação. E mais lá por perto, lá quando ele tinha seus 10 anos, 11 anos, então ele já fazia as compras para nós, ia no armazém, né, para fazer as compras. O nome do armazém, eu ainda me lembro do nome do dono, era Jordino, né? Então ele saía com a carroça, né? O veículo naquele tempo era a carroça, né? Pegava a carroça, guiava no burro lá e ia para a cidade fazer a compra lá, no armazém lá. E o Paulo ele é o mais carinho da nossa família, né? Uma família de 9 irmãos, né? Era 10 e faleceu um, e 7 homens e 2 mulheres. Ele é o mais clarinho, então. Então ele pegava aquele sol quente, assim, para sair, fazer compra, assim. Não usava proteção nem nada, chapéu. Então ele voltava bem vermelho, igual um tomate, assim, de vermelho, né? Então a gente começava a brincar com ele, assim, né? Sabe, aquele irmão, assim, coloca os apelidos no outro, né? E brincava, porque ele era bem vermelho, né? Então, aí passado algum tempo, Paulo com a sua família mudaram para a cidade de Várzea Grande. Então, aí chegando em Várzea Grande, passado um tempo, eu fui convidado para fazer um trabalho na casa do Paulo. Me lembro quando vivemos juntos ali, congregamos juntos na Várzea Grande, Santo Antônio do Caiuá. E você era muito dedicado à obra do Senhor, à obra da música, né? Tocava a sua guitarra juntamente com Pedro. Muito assíduo aos trabalhos. Só não gostava muito de ter oportunidade, né? E ali a gente começou a fazer os cultos, evangelismo, e a gente tinha o hábito de dar oportunidade para os jovens testemunhar, né, pregar. E
uma coisa que me marcou é que o Paulo disse, né? Ele e o Pedro, olha, nós vamos participar do seu culto, né? Vamos tocar e tudo, mas você não nos dá oportunidade. Paulo disse, não dá oportunidade. Se você me der oportunidade, eu não vou mais no culto. Tá? Foi uma ameaça, né? Eu conheci o Paulo na Santa Helena. Um jovem que chegou de uma transferência a Curitiba veio a trabalho. Mal sabia ele que o trabalho não era só material, mas também espiritual. Quando a gente congregava na Santa Helena, eu e minhas irmãs, minha família, congregava na Santa Helena. E eles vieram de Cuiabá, né, foram apresentados, aquela família numerosa, família muito alegre, muito querida, né? E tinha lá a Dona Maria, que era mãe deles, né? Deus já levou para a glória, mas ela era muito querida, muito amável, uma pessoa muito amável, cuidava daqueles filhos lá com muita dedicação e amor, né? Não esquecia de nenhum. E eu lembro que quando a gente, alguns domingos, né, a gente ia com os jovens na casa dela. E lá ela fazia o almoço, a gente almoçava, ela fazia alguns bolos, ela fazia aqueles bolos de abacaxi, de banana caramelizada, né? A gente comia na casa dela. E era uma festa, né? E aquelas marrom glacê, né? Era tudo muito gostoso, né? Uma benção ela, que saudade, né? E eu lembro também uma coisa que me chama também a atenção, né? Era que quando, às vezes, no melhor da festa, eu deparava que eu não via o Paulo, né? E aí eu perguntava para a Maria, irmã, cadê o Paulo? Ela dizia, o Paulo foi, filha, na reunião de jovens, ou na reunião de líderes, de obreiro. E eu ficava pensando, nossa, no melhor da festa, o Paulo sair. Eu não entendia muito, né? Mas aquilo me chamava a atenção, né? Era um jovem pacato, um jovem que não faltava culto, sempre estudioso, sempre estava com o seu violãozinho, ou se não, tocando contrabaixo, sempre pronto a ajudar. O jovem Paulo Costa, quando o conhecemos, nos idos lá dos finais de anos 80, início dos anos 90, já era tão dedicado quanto agora, já era tão querido quanto agora, respeitoso, educado, e isso atraiu naturalmente a nossa atenção também como segundo dirigente que éramos na época lá da congregação de Santa Helena. Convivemos anos juntos ali. Na época eu dependia de carona para ir pregar fora, recebia convites, e o Paulo era um desses jovens que sempre nos atenderam, sem falar que a minha família também foi beneficiada porque, como eu disse, não tinha carro. Então, até mesmo para ir fazer a compra do mercado, de vez ou outra eu emprestava o carro dele para ir e voltar. Então, alguns episódios marcantes aconteceram. Uma delas, inclusive, ficamos sem gasolina no meio da estrada, madrugada forte, tivemos que esperar amanhecer o dia para poder abastecer. Paulo lembra disso. Paulo, a gente não esquece isso e que Deus continue te abençoando, recompensando por essa dedicação e esse apego, né, à obra de Deus e aos obreiros do Senhor, à causa de Deus de forma geral, como sempre foi uma marca sua, meu querido. Tá bom? E isso o Paulo sempre teve, desde de solteiro, ele sempre foi dedicado, sempre foi ali com as coisas da igreja. Lembro também quando a Iris chegou em casa um dia, ela foi fazer o cadastro dele na igreja, né? E ela chegou em casa e ela falou para a mãe, mãe, encontrei um rapaz, mãe, do jeito que eu gosto. E dali surgiu o relacionamento dos dois, né? O Paulo sempre foi uma pessoa que está sempre envolvido com pessoas. Ele é uma pessoa que sabe conversar, ele sabe dar uma palavra, ele, se for preciso, ele ajuda, ele vai buscar, ele ajuda a resolver o problema, apaziguar. E junto com a Iris também, que a Iris também tem esse dom, né, de, junto com ele, de ir lá buscar, vai fazer visita, volta. Então já é deles isso, né? E Deus sabe, né? Une a tampa com a panela, né? Certa, né? Mas o Paulo é essa pessoa aí que a gente vê, né? Ele nunca mudou. O Paulo, se pode, qualquer horário na casa dele, conversar com ele sempre é a mesma pessoa. Um grande amigo, me ajudou em muitos conselhos. A fidelidade de Deus na sua vida, Paulo, é muito grande.
e eu vejo Deus trabalhando na sua vida. Eu sou muito feliz. O Paulo, para mim, é como se fosse um irmão, né? Não só um irmão na fé, mas um irmão de sangue. Sempre esteve ali presente na minha vida, na vida da minha família, né? E com a minha mãe, com todos nós, sempre esteve ali, né? E eu acho que não é à toa que ele chegou onde ele está hoje. E para mim é um orgulho, né? Ter o Paulo como pastor, ter o Paulo como cunhado. E passado um tempo, né, eles vieram para cá, para Curitiba, e eu me mudei para a cidade de Blumenau, Santa Catarina, e encontrei o Paulo aqui, né, pregando, né, liderando a juventude ali na Santa Helena, né, e se tornou esse pastor que é hoje, né, um grande pregador, um pastor conceituado aqui em Curitiba. Houve uma mudança assim muito significativa, né, de um jovem tímido que tinha medo de falar em público em um proeminente pastor. Os anos se passaram, Paulo se casou, foi consagrado a pastor, hoje já dirigiu várias igrejas e nós louvamos a Deus por isso. Mas é tempo então de parabenizar e desejar que Deus continue sustentando a sua vida, meu amado, meu querido irmão em Cristo. Olá, queridos. É um prazer muito grande para mim aceitar esse convite para participar dessa programação em que se comemora o aniversário do pastor Paulo. É muito especial e eu me sinto muito honrada nesse momento. Pastor Paulo, já há muitos anos a gente se conheceu, quando nós congregamos aqui em Santa Helena, trabalhamos junto no ministério por muito tempo e o Senhor tem nos abençoado grandemente. E essa família mora no nosso coração, nós amamos muito. Tem um momento tão marcante em tantos que aconteceram, mas um que eu quero relatar aqui. Um dia que meu marido estava muito mal, foi internado no hospital evangélico, muito mal, e eu estava muito triste, eu e minha filha lá só com ele, e de repente chegou o pastor Paulo. Quando ele chegou foi um alívio, nós temos um apoio de um pastor querido, um pastor que nós considerávamos como um filho para nós até. E ele chegou ali com seu jeitinho amoroso, ele orou conosco e nos apoiou e ficou ali até o fim. Muito obrigada, pastor, muito obrigada. E por isso que eu sempre me lembro assim que Deus dá pastores à igreja conforme o seu coração, o desejo dele, de Deus. E os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. É assim que nós vimos na vida desse grande homem de Deus, servo, humilde, sincero. E que Deus continue abençoando o teu ministério e frutificando ainda muito mais do que já foi até agora. Pastor Paulo Costa, que eu conheci primeiro como gerente da conta do banco, e como gerente ele foi tão amistoso, tão camarada comigo, que acabei me tornando um amigo. E desde então, daí descobri que além de gerente do banco, ele era meu irmão em Cristo. Desde então nós nos tornamos amigos, como diz a Bíblia, amigos mais chegados que irmãos. E graças a Deus por sua vida, quero te parabenizar nesse dia do seu aniversário e desejar que Deus conceda o desejo do seu coração. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Então, para mim falar sobre a pessoa do pastor Paulo, olha, a gente não tem nem palavras, porque esse homem, esse servo de Deus, ele foi e está sendo uma bênção na nossa vida ainda. Desde o momento que a gente conheceu o pastor Paulo, foi uma bênção mesmo, irmãos. Continua sendo um pastor que sempre nos ajudou, assim, nas horas que mais nós precisamos dele, ele sempre esteve com a gente. E é uma pessoa que a gente admira muito, ele, a Iris, a sua família, né? Quando eles vieram aqui para Lindóia, o pastor Paulo, a Maíra estava esperando o Pablo e a Tamires era bem pequenininha ainda. Então, graças a Deus, e aqui eles ficaram conosco aqui 8 anos aqui na Vila Lindóia. Foi uma bênção para nós aqui nesse lugar e continua sendo ainda, irmãos, porque aonde a gente vai, encontra ele vem da minha casa, ele é uma pessoa aqui de dentro da minha casa. Eu agradeço a Deus pela vida dessa família, pela vida do pastor Paulo. Olá, pastor Paulo Costa, aqui é o Eliel Thiago,
filho da Ginorá, e nós estamos aqui nesse momento, nos sentimos primeiramente honrados por participar dessa homenagem à sua vida, pois a mãe vai contar agora uma memória muito especial que ela tem do seu pastoreio e da vida do irmão. Eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Paulo e aproveitando agora para parabenizar ele. E agradeço a vida dele, pela vida dele, porque ele foi um instrumento, um canal de bênção que Deus usou na época do tratamento do Tiago, né, que hoje é pastor, o pastor Eliel, e foi através dele. Então eu agradeço muito, que ele me ajudou muito e por isso agradeço ele e agradeço a Deus por tudo isso. Parabéns, pastor Paulo Costa. Receba um abraço meu, da minha família, nós o estimamos muito. O pastor Paulo marcou a minha vida, a vida da minha família e o meu ministério quando esteve pastoreando Vila Sandra. Gosto de lembrar dos irmãos de mais idades que sempre tinham o senhor como referência. O carinho que o senhor dava, quando a gente ia levar Santa Ceia, sempre eles referenciavam o senhor, falavam que o senhor esteve lá tocando violão, cantando. Isso marcou a nossa vida. Pastor, o senhor é um exemplo para muitas pessoas. Eu e minha família queremos parabenizar o senhor por esse dia e que o senhor dê muitos anos de vida para o senhor. Eu agradeço a Deus pela amizade que temos. Um abraço, Deus abençoe. Meu nome é Isaura, fui da Santa Quitéria, né, da Assembleia de Deus, é onde eu conheci o pastor Paulo. O pastor Paulo, quando chegou lá, a gente fez nosso primeiro Natal e aonde eu fui, né, a líder, né, da cozinha, aonde nós fizemos um jantar para 250 pessoas. Isso me marcou muito pela confiança, né, que ele depositou, né, em mim e na equipe que trabalhava comigo. A gente tem um imenso carinho e hoje eu venho aqui externar, né, todo esse carinho que ele tinha por mim, pelo meu filho que aqui não está e que no dia, né, que teve a ida do meu filho, ele esteve lá nos abraçando naquele momento doloroso. Então a gente não tem como não deixar esse carinho e que Deus possa abençoá-lo imensamente. Fomos fazer essa visita e eu comentei com ele, falei, Paulo, por que você está com problema de saúde, né? Por que você não entrega a congregação para o pastor José Pimentel de Carvalho, né? Ele vai entender a situação, você não está bem de saúde, né? E Deus também não vai cobrar de você por causa da sua saúde, né? Mas ele falou para mim assim, bem firme, assim, falou, não, o que me fortalece, o que me dá força para me seguir avante, é isso que eu faço, cuidar das ovelhas, cuidar da igreja, né? Isso me fortalece tudo assim, né? Pastor Paulo, a paz do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez para parabenizar você pelo seu aniversário, que Deus te abençoe, dá muitos anos de mais de saúde, felicidade.